A aula de hoje é para a primeira coisa você olhar para você. Vocês não sabem o amor que eu tenho por vocês, mulheres. Por quê? Porque quando a gente olha para a história, a gente já viu tanto de opressão, né? A gente já viu tanto que as mulheres foram suprimidas das suas possibilidades. E eu, como mulher que consegui, né, por ter tido toda uma educação voltada para poder expressar o meu feminino, mas também saber me doar dentro de casa para ser uma esposa que serve com alegria. Então vocês não têm noção do tanto que é gostoso poder contar para vocês como é possível a gente manter o equilíbrio, né? Como é possível a gente ser a gente mesma dentro do relacionamento, mesmo que o marido não esteja colaborando. Vocês acham que meu marido colabora em tudo? Vocês acham que eu sou o que eu sou porque eu tenho o marido que eu tenho? Eu fico pensando, será que eu sou o que eu sou porque eu tenho o marido que tenho, ou por eu ser como sou, eu tenho o marido que tenho, né? E muitos homens, quando eu falo sobre como eu acho meu marido tudo de bom, né? E realmente acho, eles falam, mas muitas vezes, Marisa, o fato de você saber se posicionar faz com que você tenha o marido que tem. E enquanto tá tendo um ruído, gente, sabe o que é o ruído? Eu vou contar para vocês, é o ventilador. Deixa eu desligar. Peraí. É o ventilador, porque deu um calorão, né? Vamos falar sobre sexo daqui a pouquinho. E eu vou contar aqui uma história para vocês bem rapidinho. Por exemplo, o meu marido, ele não tem Instagram. E ele não tem Instagram, mas ele tinha Instagram, sendo que nem eu tinha Instagram. Então, quando eu o conheci, ele tinha Instagram e eu não tinha Instagram. Aí ele me convenceu, né, em ter Instagram. Falei, tá bom, vou ter, então, ter Instagram, né, vou fazer isso daí e tal. E aí começou como uma coisa pessoal e depois foi tomando o rumo de ser uma ferramenta de trabalho, né. E aí, ele não tem Instagram por conta de um posicionamento meu, não foi uma imposição. Mas eu me posicionei porque eu comecei a perceber no Instagram um grande canal para a gente ter grandes brigas e desentendimentos, DRs, ou até mesmo uma possível separação. No namoro, né? Eu era namorada ainda, mas eu soube me posicionar. E por que eu soube me posicionar? Porque eu já tinha perdido o marido antes, eu já não era mais a bocó, já não era mais a ingênua, já não era mais uma mulher desprovida de informação. Quando eu conheci o Juliano, meu atual marido, ele já me pegou numa fase de mulher instruída. Eu já ministrava cursos sobre relacionamento, eu já havia transformado, né, ajudado a transformar a vida de centenas de mulheres e de casais. Então, assim, eu já sabia exatamente que eu tinha que me posicionar. E da forma como eu me posicionei, que não foi impondo, por isso que vocês ficam assim, mas como, né? O como, mulher, existe o como. Não é simplesmente ir lá e fazer. Marisa, eu quero passar a ter mais diálogo com o meu marido. Aí você vem aqui, assiste só um pedaço da aula, vai lá e aplica e dá tudo errado. Claro, não é simplesmente aprender somente o que tem que ser feito, tem que aprender o como fazer, né? E o como eu particularmente aprendi muito na prática, tendo que perder muito e depois fui buscar orientação para eu parar de ficar andando em volta do próprio rabo e tendo os mesmos resultados, porque, né, uma coisa é você ficar ali sofrendo com o negócio uma vez porque você não sabe como fazer, outra coisa é deixar o negócio repetir, aí já não é mais inocência, né, gente, é ignorância, procrastinação, preguiça de aprender, enfim. Então, o que acontece? Hoje ele não tem Instagram por conta de um posicionamento meu. Eu soube ser firme, eu soube apresentar para ele alguns pontos que hoje eu ensino para as minhas alunas sobre questão de erros, equilíbrios, né? Ensinei para vocês aqui na aula de domingo, inclusive, e foi uma das razões pelas quais hoje eu tenho um Instagram com 35, né? Chegamos ontem na marca linda de 35 mil seguidoras e ele não tem Instagram, né? Por quê? Porque o casal precisa saber se proteger, o casal precisa saber encontrar os seus pontos de equilíbrio. E pensa num assunto que gera desequilíbrio no relacionamento de casal, é a sexualidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero que você saia daqui com uma visão de sexualidade, pelo menos com um ponto que seja novidade para você, porque eu sei o tanto que esse assunto é falado por aí, é falado por especialista, é falado por não especialista, é falado nas redes, né, de amigas, as amigas se encontram e aí todo mundo quer dar um conselho, todo mundo lê um livrinho,
assistiu um filme, assistiu uma série, assistiu 50 tons de cinzas, aí vai pegando ali e se acham as especialistas, mas no fundo não está vivendo nada de saudável, né, na vida sexual. Então, assim, sexualidade é um tema que sempre vai ser atual enquanto houver vida a dois. Por quê? Porque a constituição da família, primeiro, um homem e uma mulher, muitas vezes, né, se encantam pelo físico, se interessam ali pela química, né, que acontece no início do relacionamento, mas existe uma força que está levando este homem a buscar uma mulher, e existe uma força que vai empurrando a mulher também vida afora, levando ela a encontrar, dentre milhares de homens, um parceiro. Por quê? Porque existe dentro de nós uma força pulsante, uma energia que nos conduz a tomar a decisão de ter um parceiro, para que a gente possa constituir família e procriar, né? Principalmente para nós mulheres é muito importante a seleção do parceiro, porque a gente produz, né? Não temos muitos óvulos assim disponíveis para ficar desperdiçando com qualquer parceiro, então a gente é muito seletiva. E a gente traz isso para a relação, né? Essa questão da exigência. É óbvio que na imensa maioria das vezes a mulher é mais exigência em termos de critérios em tudo, no antes, no durante e no depois do casamento, do que o homem. E uma das razões é, inclusive, essa questão de o fato de o homem poder, né, ter várias relações sexuais ali, no dia seguinte ele está preparado novamente para poder procriar, para poder doar o seu material genético para ter a sua prole, e já a mulher não, né? Então, o que acontece? Quando o assunto é sexualidade, existem muitos pontos que deveriam ser observados e que, infelizmente, ficam à margem. E são exatamente esses pontos que eu quero falar com vocês hoje. Só que, óbvio que eu vou falar também dos pontos que são corriqueiros, né? Dos pontos que vocês sempre ouvem falar por aí, porque eu não quero ser negligente e focar apenas nesses outros pontos que quase não se fala por aí e parecer que sexualidade é somente isso que eu vou trazer, tá? Então, isso aí que a Ariane falou, tá? Se estiver travando para você, porque para a maioria aí tá legal, então para um ou para outro, veja a questão da sua bateria de celular, né? Porque isso interfere. Se você estiver usando Wi-Fi, fica pertinho do seu aparelho aí, se possível for. Se tiver gente por perto, você coloca, né, foninho de ouvido, enfim. Então, primeira coisa que vocês precisam saber, né, a sexualidade, ela foi o fator gerador de uma família. Uma família existe porque existiu a sexualidade, pelo menos por vias naturais, né? Tô aqui, obviamente, deixando de lado a questão da adoção. Por quê? Porque a chegada de uma criança, né, que foi adotada, ou um bebezinho de proveta, ele traz para esse casal o âmbito, né, traz ali eles saem de casal para família, porém, de forma natural, a forma natural que faz com que o casal saia da esfera de casal e vá para a esfera família é a sexualidade que traz ali, então, para aquele casal uma criança, tá? Marisa, um filho adotado faz com que o casal saia da esfera de casal e venha para a esfera de família? Sim. Porém, não é da forma natural que teria sido através do sexo, tá bom? Mas, além disso, a sexualidade, então, além dela ser algo muito sagrada, infelizmente, muitos adultos, né, não levam isso a sério, não enxergam a sexualidade com esse olhar do sagrado. A partir da sexualidade que o homem e mulher têm a oportunidade de passar a vida adiante, por meios naturais. Então pensa no poder do sagrado que existe quando o assunto é a intimidade sexual desse casal. E aí, muitas pessoas desqualificam e levam para o profano, né? E isso tem resquícios do que era antigamente. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa questão histórica também da sexualidade. Mas o que eu quero focar aqui com você é você entender. A sexualidade, ela é o tempero do casal.
Então, por que eu tirei os comentários antes de falar isso com você? Porque eu não quero que ninguém aqui fique se expondo agora, nesse momento, porque às vezes está com muita raiva, às vezes está com raiva do parceiro, às vezes aconteceu uma relação extraconjugal e aí tá morrendo de raiva do parceiro e vai querer expor isso aqui de maneira indevida, né? Então, o que eu acho legal agora, né? Que você faça essa observação numa escala de 0 a 10. Quão temperada está a sua relação de casal? E o tempero é o sexo, gente. Não adianta, a não ser que você já seja um casal, né, que já está aí caminhando para a velhice e vocês realmente já não tem mais a prática sexual como uma atividade, porque, né, a velhice nos apresenta essa nova forma de se relacionar. Mas se você ainda não chegou na velhice, se você não tem menopausa, se o seu marido não tem a andropausa, se as coisas aí estão funcionando ou deveriam funcionar, né? Será que tem esse tempero? É como se o amor fosse o alimento e a sexualidade fosse o tempero, né? E como é ruim, né, gente? Uma comidinha sem tempero, não é verdade? Marisa, arroz e feijão, ou uma massa, ou uma carninha, tudo é muito bom? Tira o tempero pra você ver. O que sobra, gente? O que sobra de uma comidinha mineira? Eu sou mineira, né? Óbvio, tá óbvio no sotaque. Os baianos aí. O que sobra da comida baiana se tirar tempero? O que sobra? Sobra o alimento. Tem o alimento? Tem. Mas perde bem a graça, né, gente? Pois é. Exatamente assim. Não tem metáfora melhor para te fazer entender, te tirando aí da questão da sexualidade, te levando para um outro lugar que você conhece bem, que é comida. Não tem jeito melhor de te mostrar o tanto que é prejudicial para um casamento do que te mostrar, né, que um casamento sem sexo é como uma comida sem tempero. Tá ali o feijão, tá ali o arroz, tá ali a carninha, tá ali a saladinha, porém sem tempero nenhum, sem sal, sem as ervas, sem nada, só o alimento cozido. Então tem muitos casamentos que já estão assim, né, o alimento cozido sem tempero, há muitos anos. Há muitos anos. Então é muito natural que um casal que esteja sem tempero tende a caminhar para a ruína. É natural. Então, assim, é como se você já pudesse esperar que fosse assim. Então, nós estamos aqui hoje para olhar com muito respeito, com muita seriedade para esse assunto que pode trazer para o seu casamento um avivamento, pode trazer para o seu casamento uma cor, um brilho diferente, mesmo que hoje vocês estejam em crise. Por quê? Porque nós estamos em crise. Marisa, como é que nós vamos já aplicar isso aí que você vai ensinar hoje? Você guarda isso aqui numa manga, você corre, você faz tudo que você puder fazer e eu aqui tô te dando os caminhos direitinho. Você segue comigo até domingo. Quando for domingo, você faz a imersão, mas faz bem feito lá na imersão Salve o Seu Casamento. Daqui a pouquinho, quando você perceber que as coisas estão melhorando aí, é hora de você tirar essa cartinha da manga e começar a usufruir, né, desses conhecimentos. Então, eu vou compartilhar com vocês tudo o que é possível dentro dessa 1 hora. E você é quem vai avaliar o que já dá para aplicar no seu relacionamento. Por quê? Porque aqui eu não estou falando só com mulheres que estão com casamento por um fio. Tem mulheres aqui recém-casadas e que já estão sentindo que o casamento pode chegar à crise. Então eu respeito todas essas mulheres que me seguem, que param o seu tempo para vir assistir e procuro falar sobre pontos que ou já está na hora de você botar em prática hoje, ou talvez semana que vem, ou talvez daqui a pouco, quando o seu casamento já estiver melhorando, né? Porque também não é ir para a questão sexual que vai salvar necessariamente o seu casamento. É você quem vai saber, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar. A mulher, dentro da relação de casal, ela é o receptáculo. Ela tem o órgão que recebe. Então, anatomicamente, né, a natureza já se programou para fazer da mulher o órgão que recebe. Então, a mulher, ela é o órgão receptor. Imagina comigo que esse órgão receptor está fechado. Se esse órgão receptor está fechado,
Esse aqui, por natureza, que é o órgão que entra, que perfura, que encontra, que acomoda-se lá dentro, se encontra um canal fechado, ou ele não entra, se ele for respeitoso, ou então, para ele entrar, ele tem que passar por cima da força que esse aqui está empreendendo. E aí é o que a gente chama de relacionamento abusivo no âmbito sexual. E muitas vezes isso acontece com o consentimento da mulher. Então ela está fechada para a relação sexual, mas ela permite a relação sexual. E isso, de vez em quando, né, mulher? Vamos considerar aí que você tem 20 anos de casada. Vai falar que uma vez ou outra a relação sexual não aconteceu assim, você meio que não querendo, mas você pensou, gente, mas também não tem que ser só do meu jeito, deixa ele, é meu marido, né? Deixa ele hoje usufruir sem eu estar muito disponível. Uma vez ou outra, gente, pelo amor de Deus, nós não somos menininha, nós não somos boba, a gente sabe que de vez em quandinho não tem problema nenhum. O problema é que tem mulher que está assim. E eu vou falar para vocês 8 causas que faz com que a mulher, que é o órgão receptor, esteja fechado para a relação sexual. 8. E olha que teve tópico que eu tive que pôr 2 juntos, que senão iam dar 10 tópicos. Eu falei, nossa, eu chegar lá falando que são 10 tópicos, vai dar até um cansaço, né? Então teve tópico aqui que eu até aglutinei uma coisa com a outra para pôr no mesmo pacote ali, para não ficar tão extenso e dar tempo de falar com vocês em 1 hora. Mas olha a gravidade, 8 pontos. Em uma aula de 1 hora dá para levantar 8 pontos que estão fazendo você ficar fechada para a sexualidade. E aí de duas uma. Ou o seu marido vai encontrar isso aqui fechado e aí ele vai recuar, ou então, se ele não quiser recuar, se ele precisa desse contato, se ele tem essa necessidade física, e tem, e você, mulher, também deveria ter. Se não tá tendo, você vai entender que tá errado. Tá errado, gente. Se você não tá na velhice, não é natural que você não tenha desejo sexual, né? Tem mulher que me pergunta lá, Marisa, é normal, né, eu não sentir desejo nenhum? Peraí, deixa eu só colocar isso aqui. Não, gente, não é normal. Não é normal, não foi assim que a natureza te fez. Tem alguma coisa que você precisa sondar para saber por que é que, de repente, isso começou a acontecer. De onde isso vem e o que dá para fazer para mudar esse quadro, tá bom? Então, o que acontece? Se você, mulher, que foi dada a você por uma questão da própria biologia, né, da própria natureza, se a natureza te fez como órgão receptor e você está fechada, de duas uma, ou esse homem, ou ele recua, ou então ele dá uma forçada de barra. E vou te falar, tanto uma coisa quanto outra faz com que a mulher fique ressentida. Sim, a quantidade de esposa ressentida com seus maridos no âmbito sexual, não precisa nem fazer pesquisa, porque assim, é só você abrir a boca para perguntar, você já vai ter ali 200 mil mulheres falando. Deixa eu só ajeitar aqui, porque a bateria tá dando sinal que vai acabar, então eu acho que eu pus conectar, mas eu acho que eu não pluguei o negocinho direito, porque já tá falando que vai acabar e nós não vamos poder deixar acabar, né, gente? Óbvio. Deixa eu pôr aqui, peraí, só um pouquinho. Então, o que acontece? Se o seu marido forçar, você vai ficar ressentida. Se ele recuar, você vai ficar ressentida. Por que meu marido não me procura? Por que ele não tenta? Por que ele não se esforça? Por que ele não isso? Por que ele não aquilo? Né? E se ele forçar, por que meu marido... Ai, peraí, pausou aqui. Voltou, né? Deixa eu liberar os comentários aqui para saber se tá funcionando normal aí para vocês. Tá funcionando? Só me coloca um joinha aí, porque apareceu para mim que estava pausada a conexão, mas eu acho que é porque eu pluguei aqui. Estão me ouvindo? Normal? Tá ok? Beleza. Show de bola. Então, o que acontece? Hoje eu vou falar para vocês esses 8 pontos, mulher, que é com a esperança de que você leve a sério a importância da sexualidade na relação de casal. Ao final, eu vou entregar para você um conhecimento que raríssimas vezes é colocado por aí. Minhas alunas sabem disso, isso tem aulas, né, especialmente para falar sobre esse assunto. Aqui para vocês
tem que ser resumido pelo tempo que nós temos, mas então fique comigo até o finalzinho que vai valer muito a pena. E eu começo agora com vocês compartilhando os 8 pontos que são que são fundamentais para fazer com que a mulher se feche, né? Com que esse canal receptor não esteja disponível para temperar a relação. E aí quem acha que é frescura, e aí quem acha que enfim, tudo isso aí que muito já se falou sobre as mulheres e sexualidade, vai cair do cavalo, porque vocês vão entender a seriedade que é essa questão da sexualidade para as mulheres, tá? Então, a primeira coisa que faz com que esse canal mulher, que é a receptora para esse tempero na relação, esteja fechado, é a questão das crenças religiosas, né? Quantas de nós, quando estávamos, né, recebendo as informações sobre casamento, sobre namoro, sobre a própria questão sexual em si, quantas coisas a gente já ouviu, ou quantas coisas que nossas mães ou avós ouviram na época delas e que elas repassaram para nós, seja diretamente ou indiretamente, como, por exemplo, o prazer é pecado, né? Você não pode se tocar, descobrir seu corpo, descobrir seu prazer, porque isso é pecado, isso é coisa do demônio. A mulher que está sentindo prazer significa então que ela que ela está endemoniada. Antes era assim, né? Se uma mulher falasse que estava sentindo prazer, gente do céu, queimada na fogueira sem titubear. Então, mulheres, isso chegou para nós, né? E ou foi de forma direta, uma mãe, uma avó, uma tia mais religiosa, chegando e nos colocando isso, ou até na própria formação religiosa mesmo, dependendo de como você foi educada, né, dentro da sua religião, isso fizeram da melhor forma possível para te proteger, para que você realmente se fechasse. Né? Muito do que nos foi ensinado era realmente para, Marisa, seja fechada, minha filha, não seja dada, né? Você não podia nem rir mais alto, gente. Mulher ria mais alto, ela já era regateira, mulher da vida. Uai, você tinha que ser o quê? Mulher da morte, né? Para quem não sabe, para quem não é da minha época, mulher da vida, prostituta, era assim que eles chamavam, né? Não falava. As pessoas antigamente não falavam a palavra câncer, elas achavam falar câncer dá câncer. Falar em prostituta estava se tornando prostituta. Não podia nem falar a palavra prostituta, falava mulher da vida, né? E por acaso você tem que ser o quê? Mulher da morte, né? Tem que ser da vida mesmo. Só que elas estavam se referindo às moças, né? Que estavam lá fazendo do seu corpo a sua profissão, enfim. E aí, se você risse muito alto, você já era considerada uma mulher regateira que não era muito boa para casar. Quer dizer, se você não podia expressar nem alegria, que dirá sexualidade? Que dirá sexualidade? Então, mulheres, a gente tem que entender que sim, isso chegou para nós, ou de forma direta ou de forma indireta, mas isso chegou até nós. E, de alguma forma, isso ficou aqui como tabu. Então, eu não posso me tocar, não posso descobrir o prazer. Então, quantas mulheres que hoje estão aqui assistindo essa live e que quando casaram ou casaram virgem, não tiveram outras experiências, ou então não sabiam como ter prazer, e se o marido também não foi educado para dar prazer para uma mulher, essa mulher não sabe basicamente como é que ela pode ter prazer, e isso vai fazendo com que realmente a mulher que chegou fechada para o casamento permaneça fechada, né? E muitas vezes a gente põe culpa onde? No casamento. De novo, quantas vezes eu vejo a relação de casal carregando a culpa por tudo que está acontecendo de ruim, sendo que às vezes é dentro da relação de casal que a gente está tendo a chance de se curar, é dentro do relacionamento de casal que a gente está tendo a chance de olhar e falar assim, peraí, se esse negócio aí chamado sexo é o tempero e não tá tendo aqui em casa, vamos tratar de ter. Né? Eu quero uma relação temperada. Então é a grande oportunidade de me curar, é a grande oportunidade de descobrir o que é o prazer, o que é a relação sexual gostosa, onde eu realmente queira, que eu não seja sempre a procurada, mas que eu procure, que meu corpo grite, que meu corpo deseje, né? E não só recue e esteja fechado. Então, o que acontece? Muitas vezes, muitas mulheres chegam fechadas para o casamento e não se abrem. E aí, depois, vocês vão ver que o parceiro, às vezes, não colabora, né? Infelizmente,
Daqui a pouco a gente entra nessa parte. Outra coisa, segundo ponto que faz com que muitas mulheres que são a receptora dentro da relação sexual estejam fechadas. Crenças limitantes. Eu não gosto, eu não tenho prazer, aí já sai do âmbito religioso. Eu não tenho prazer, eu não tenho orgasmo, eu não gosto de sexo, gente. E sexo pra mim não é importante. Gente, pra mim tanto faz com tanto fez. E por aí vai. Ela se limita. Ela escreveu isso, ou falaram isso pra ela, ela acreditou, ela transformou isso numa crença. O que é crença? É um pensamento que foi alimentado por muito tempo e cristalizou. Então, a crença é algo que está cristalizado. Tem como mudar isso? Óbvio, graças ao bom Deus. A gente chama de ressignificação. Então, peraí, você não gosta. Não gosta do que no sexo? Não gosto da trabalheira, não gosto do envolvimento. Não, então peraí, tem nada a ver com o sexo. Se você não gosta do envolvimento, não tem a ver com ato sexual só, não. É muito antes. Tem algum outro bloqueio aí que é da área emocional, porque sexo é puro envolvimento emocional, pelo menos no que tange a relação sexual dentro do casamento, né? Então, são outros bloqueios, são outras limitações que fazem com que a mulher chegue a essa conclusão de que ela não para ela sexo é isso aí, ou então que já não vejo graça. Quantas vezes a gente escuta isso? Não, Mari, qual é a graça? Né? É bom só para eles. É bom só para eles porque tá tudo errado. Né? Se na sua casa é bom só para eles, tem coisas erradas acontecendo. Significa que você tá fechada. E vou te contar, se você tá fechada, não é bom nem pro seu marido. Eles fingem que é bom porque realmente para eles é tão importante, mas eu posso te garantir que se eu tivesse um dedinho de prosa com ele e perguntasse para ele, tá bom para você? Ele vai falar assim, Marisa, não tá. Não tá, mas eu já percebi que se não for assim, não vai ter. Então eu prefiro assim do que não ter. Mas que não tá bom, não tá não. Bom não está. E a mulher acha que tá. Por quê? Porque ela entende que a sexualidade para o homem é só ir lá e descarregar, né, aquela tensão sexual que fica. E isso é outra crença que se tem, né? Uma crença que nós mulheres temos em relação ao homem. Quando a gente senta para conversar com o homem, de verdade, a gente acessa o lado emocional deles, a gente vai ver o tanto também que eles têm alguns elementos que eles gostariam que compusesse a relação sexual, mas como ninguém fala sobre isso, nem ele com a mulher, nem a mulher com ele, fica parecendo que não, para ele é só ir lá descarregar a tensão sexual e tá tudo certo. Né? Não estou dizendo que o homem gosta de dormir de conchinha, sabe? Depois, não estou dizendo que ele tem essa necessidade, não é isso. Mas ele tem a necessidade de sentir que você realmente se entrega. Ele tem a necessidade de sentir que você realmente beija ele com prazer. Que você procura, então, porque você tem vontade e não que só cede porque conta lá no calendário e vê que já tem tanto tempo. Ou então, para procriar. Né? Ela realmente quer, mas só na hora de procriar. Ou então, ela quer quando ela tá querendo alguma coisa de mim, ou quando ela vê que tá me perdendo, ou quando eu me fecho e me afasto, começa a chegar tarde do trabalho, ou seja, como um jogo de manipulação. E muitas mulheres acham que vão fazer isso e que os maridos não vão perceber, né? É como se achassem que o marido no lugar do coração tem um pedaço de pedra, né? E muitas vezes desqualifica o que ainda tem de emoção dentro daquele homem. Então, crenças religiosas e crenças limitantes, 2 fatores que fazem a mulher se fechar, deixar de ser receptáculo. Terceiro ponto que eu trouxe para vocês, traumas e abusos. Óbvio, né, gente? Se a experiência sexual da mulher foi quando ela era menina, quando ela ainda não tinha nenhum preparo, nem o corpo estava preparado, nem o emocional, não havia o desejo, é óbvio que isso marca a mulher. É óbvio que isso faz com que ela realmente olhe para essa questão do sexo e tenha repúdio. É óbvio que ela criou ali na matriz, ela era um papel em branco. O que ela notou ali sobre sexualidade, ela estava fazendo um relatório. O que é ser mulher? O que é relacionamento sexual? O que é prazer? E aí ela não teve prazer. Às vezes teve prazer porque foi estimulada e ela, como um ser
né, biológico, ela teve a estimulação, só que é permeado por culpa, porque foi com quem ela não quis, foi errado, a pessoa ameaçou contar, enfim, foi um terror, foi horrível. Óbvio que isso marca a vida da mulher. E se depois ela não faz nada para olhar para isso e ressignificar, quem paga a conta é o homem que ela ama. Quem paga a conta é o homem que ela mais quer ao lado dela. Então tem muito homem sendo punido porque a mulher foi abusada, morre de vergonha de falar sobre isso, não tem coragem de falar para o seu marido, ou por medo da reação dele, né, de querer vingar-se, querer expor isso para a família, para poder ver se não vão fazer nada, tentar correr atrás de fazer justiça, né? Tem muito homem que é justiceiro. Então, muitas mulheres não contam por medo da reação do seu marido ou por vergonha, né? Porque acham que é como se elas se posicionassem como as abusadoras, né? Até parece que elas não foram as grandes vítimas daquilo ali. Mas a vergonha é tão grande que elas não têm coragem de falar para os seus parceiros. Então, assim, se ela não fala para o parceiro, por que esse homem é obrigado a saber que ela está fechada porque ela teve um abuso? Não está escrito no rosto da mulher que foi abusada, né? Não está escrito lá. Lá não está escrito fechada por conta. Não está escrito. Quer dizer, o homem chega e pensa, ela me ama. Se ela me ama, ela que é a receptora vai me receber com amor. E aí não acontece, né? E esse homem, muitas vezes também, com receio de invadir e perguntar, se fecha e fica aquele grande segredo pairando o relacionamento de casal e adoecendo algo que poderia ser tão bonito e que é, por natureza, tão forte para manter um relacionamento saudável, que é a vida sexual, né? Então, mulher, traumas e abusos, sim, eles podem. Marisa, 100% das mulheres que foram abusadas, né, elas sentem dificuldade no ato sexual? Não, gente, não. Isso aí é outra crença que muitas pessoas insistem, mas não é verdade. Tem muitas mulheres que passaram por abuso e conseguiram, né, ressignificar, ou sozinhas, ou porque realmente entenderam que não querem que o seu corpo e os seus relacionamentos paguem a conta. Então elas conseguem superar isso daí, mas quem não consegue precisa sim de olhar para isso de uma outra forma para poder ressignificar e não ficar pagando a conta de algo que nem teve responsabilidade, né? O quarto ponto é o cansaço e o estresse. Se você gastou sua energia toda da porta para fora, mulher, é óbvio que vai faltar energia da porta para dentro. E não é só na relação sexual. Vai faltar energia para arrumar uma casa, para fazer uma comida, para arrumar um guarda-roupa. Vai faltar energia. O que acontece? Você já chega em casa com a energia lá na reserva. Você ainda tem 1001 tarefas para fazer antes de ir para a cama. O que acontece? Quando você chega para a relação sexual, que demanda sim energia, é uma troca de energia, mas você precisa ter para doar. O que acontece? Você já passou do reservatório, seu motor já está funcionando só com o cheiro da gasolina. É óbvio, mulher, que cansaço e estresse, e isso também para os homens, né, é um grande fator que faz com que eles não tenham um bom desempenho na área sexual. É óbvio que você também vai ficar fechada. Por quê? Porque você só quer deitar, fechar o olho, fazer sua oração e dormir. Não tem energia. Quer dizer, o seu estilo de vida, se você não olhar para isso e não entender que você precisa chegar ao final de pelo menos alguns dias da semana, que você precisa chegar à noite com energia para você poder usufruir, né, disso que é tão saudável e sagrado dentro da relação de casal, que é o sexo. Se você não se organiza para isso, não é desculpa. Só que ficar falando do problema e não resolver fica parecendo uma desculpa. Mas não é. É real, você realmente não tem energia. Mas se você não faz nada, é óbvio que você pode dar para o outro a impressão de que você está apenas mantendo o problema para sempre ter uma desculpa. E isso é uma pena, porque se o outro concluir isso, ele realmente vai se sentir muito desgostoso, e aí de duas uma, ou ele recua porque o canal de recepção está fechado, ou então ele força porque ele quer, né, você como mulher, ele precisa e quer e insiste, e é nessa hora que muita mulher fica ressentida com o marido.
Outra coisa, baixa estima ou timidez. Às vezes você é uma mulher tímida. Às vezes você é uma mulher que realmente não dá conta muito de inventar muitas coisas, né? Não dá conta de, sei lá, de incrementar na relação sexual, porque você não se permite, ou porque você mesma não acha legal dança da cadeira, não acha legal visitar sex shop, não acha legal, assim, Maria, não gosto, não acho legal, não cabe dentro dos meus conceitos. Tudo bem. Então, o que sem esses artifícios você consegue, né, fazer para que seja bom para você? E aí vem a questão da timidez. Eu não me permito, eu não me acho bonita, eu acho muito defeito no meu corpo. E aí começa a criar obstáculo em cima de obstáculo. Aí vai para a relação sexual, não tira a roupa, né? Quer dizer, tá fechada, totalmente fechada. Só se abriu para a relação, mas não abriu para que haja realmente o contato e a troca de energia com o parceiro. Então, mulher, muito cuidado com essa questão de timidez. Isso pode ser trabalhado, isso pode ser mudado. Isso, às vezes, você está repetindo histórico familiar. Quantas vezes eu falo aqui com vocês de coisas que a gente tende a repetir na relação de casal e que nada mais é do que uma cópia, né, do que as mulheres do nosso sistema familiar fizeram. Então, muitas mulheres, seu sistema familiar é muito tímida, muito recatada, muito fechada, muito e às vezes você está sendo uma cópia delas. Tope fazer um pouquinho diferente, seja um pouquinho diferente do que ela, sabe? Experimente, ouse e faça isso para você experimentar a delícia de gostar do seu corpo do jeito que ele é. Se puder cuidar dele um pouquinho melhor, né? Cuide do seu corpo, invista no seu corpo, que é seu templo, por uma questão até de saúde, mas também de bem-estar, de autoestima, né? Para com essa bobagem de timidez, a gente está falando da relação íntima com o seu homem, com o seu marido, né? Se com ele você não pudesse soltar, com quem você vai se soltar? Ah, Marisa, mas eu sou tímida há 15 anos, como é que agora eu vou chegar lá? Não, vai sutilmente, porque se você chegar lá de uma vez, fantasiado, fazendo dança da cadeira, dança da lanterna, dança do não sei do que, ele vai ser o primeiro a assustar e você não vai saber lidar com aquela cara de susto dele, que você não vai saber se ele tá adorando, se ele tá achando bobo, se ele tá assustado, se ele tá com medo, né? Então, 15 anos sendo tímida, caladinha, não fala nada, é hora de mudar, mas mudar de maneira muito sutil, até para você não ser agressiva com você, porque você não tem que ser nenhuma atriz, você não tem que ter nenhuma performance sexual dessas daí que eles tendem a ficar muitas vezes assistindo, tá bom? Outro ponto, sexto ponto, é menopausa e outras questões físicas não, de saúde, né? Então tem mulher que entra na menopausa muito precocemente, os hormônios viram uma desgrama, tudo bagunçado, né? E faz com que a mulher experimente sensações horríveis. Ela chega a pensar que ela está com depressão por conta de uma tireoide que está disfuncional, por conta de hormônios femininos que deveriam estar num nível, estão super rebaixados, e aí o corpo começa a reagir de acordo com o que está sendo produzido ou não produzido, e aí a mulher não entende porque que ela, né, perdeu totalmente o interesse, totalmente, zero, ficou assim, totalmente desinteressada pelo sexo. Então, mulher, cuide, faça check-up, observe se tem alguma coisa no seu corpo que não está bacana e que você precisa cuidar, reposição hormonal, alguma questão de saúde que precisa de atenção, alguma vitamina, para que você possa estar saudável, para daí descartar esse ponto, né? Porque se cuidou disso daí, fez suplementação, cuidou dos hormônios, está tudo legal no seu corpo fisiologicamente, então a gente vai poder partir para esses outros pontos, que são de âmbito de histórico de vida, sistêmico, ou então de crenças, tá bem? Outro ponto é o mal-estar na relação. Então, a relação que não está saudável faz com que esse canal receptor, que é a mulher dentro do sexo, fique fechada, né? Porque fica aquela sensação assim, ele não ganhou a minha alma, como é que ele quer ganhar o meu corpo? E sim, os homens têm que aprender sobre isso. Os homens têm que entender que para ganhar o corpo da mulher, antes precisa ganhar a alma da mulher. Problema, esses homens aí, se estiverem assistindo, né? E os homens que pensam, né, que trabalheira, que é isso?
Desde que você não seja fresca, excessivamente romântica e fique associando o sexo a ter recebido presente, a ter recebido flores naquele dia. Desde que você não seja esse extremo, né? Porque isso é uma beira para mim a infantilidade. Desde que não seja isso, mas eu realmente, e sendo mulher, né, falo de causa própria. Eu falo de um lugar que eu conheço, eu sou mulher e sei como a sexualidade na mulher tende a ser diferente no homem. Por quê? Porque para eles, homem é como micro-ondas, né? Você aperta um botão, eles estão prontinhos. O alimento está prontinho, em questão de segundos, com um botãozinho que você aperta, e a mulher não. A mulher é como um fogão a lenha, você tem que cortar a lenha, deixar a lenha secar, todo um processo. Aí você coloca a lenha lá no forno, você toca fogo na lenha, você abana a lenha, aí a lenha começa a pegar fogo, fogo apaga, você vai lá, toda trabalheira, toda de novo, a trabalheira. Né? Então é diferente a forma como a mulher e o homem reagem ao sexo. E aí se a relação homem-mulher não está legal, é natural que a mulher tende a se fechar. Por quê? Porque a relação sexual é uma troca de energia. Então, sempre que existe a relação sexual, você doa sua energia para o seu marido e pega a energia dele. Então, o que acontece? Se vocês estão desentendidos, ele não liga de pegar a sua energia, mas nós, mulheres, a gente preza muito, né, por essa troca energética que acontece no sexo, mesmo que você não acredite nisso, mas é verdade, você preza muito, por isso que você não sai por aí fazendo relação sexual com qualquer um. Por quê? Porque você preza muito a energia que você quer ter em você. Mulheres são mais sensíveis em relação a isso. Então, o que acontece? A mulher, ela realmente, ela tende a se fechar, o corpo dela, a pele, né? Muitas vezes a gente fala que quando não tá boa a relação com o marido, ou se o marido fez algo que nos magoou fortemente, o nosso corpo fica arredio, parece que a nossa pele não quer, né, ser tocada. Então pensa, uma relação homem e mulher, um casamento que realmente não tem romantismo, mas não estou chamando de romantismo, nem é romantismo, gente, tira essa palavra romantismo, nem é isso. Que não tem atenção, que não tem um mínimo, né, de consideração pela mulher, um homem que não está conseguindo de fato colocar aquela mulher no lugar de mulher e dar a ela a devida importância, é óbvio que isso vai refletir na relação sexual. Mas tem mulher que acha que é só isso. Vocês estão entendendo por que eu coloquei esse ponto como sétimo? É o penúltimo ponto dos 8 que eu trouxe para cá. Por quê? Porque o grande mal, e era esse ponto que eu queria chegar com vocês, não pense, mulher, que é só isso que faz com que a relação sexual esteja ruim no seu casamento, porque isso não é verdade. Esse é um ponto. Quantas mulheres que daí acham que é por isso que a relação tá mal, e daí não, então eu não vou ter relação sexual com meu marido, porque o nosso casamento tá horrível, e se o casamento tá horrível, então não tem como ter relação sexual, mas às vezes tá horrível, até porque você tem outros pontos também que não foram curados e que se somam, né? E faz com que você não procure ajuda. Por quê? Porque você acha que é coisa demais para curar. Tem traumas do passado, tem o sistema familiar que era todo de mulher fechada, que não tinha prazer, que abominava homem, que abominava relação sexual. E, enfim, muitos tabus, muitas coisas aconteceram, mais a questão hormonal, mais a questão do cansaço, e aí tudo isso se soma ao fato de não estar bem com o marido, só que aí acaba chegando à conclusão errônea de que é porque o casamento não está bem, por isso não tem sexo. Às vezes não tem sexo por vários outros fatores, dentre eles não estar bem com o marido. Então não adianta você cuidar só da relação com o marido, né? Por quê? Porque muitos casais, tem muita mulher aqui na live hoje que tem uma boa relação com o marido e a vida sexual não tá legal. E a relação com o marido é muito legal. É aquela relação assim de amizade, cumplicidade, ele trata ela bem, ela trata ele bem e ela tá fechada. Então, só para vocês entenderem, parem de achar que vida sexual ruim é só porque o casamento tá ruim. Mas isso impacta e muito. Então, se é o seu caso, se você está com a sua relação conjugal ruim, enquanto isso também não for curado, junto com outras coisas que talvez existam aí, fazendo você ficar fechada, talvez não vai adiantar você fazer reposição hormonal,
Talvez não vai adiantar você se curar de traumas, mas talvez não vai adiantar só você cuidar do seu relacionamento se você também não estiver disposta a se cuidar. Por isso que tem uma parte no meu curso, por exemplo, que eu ensino para as minhas aulas. Ensino não, eu falo assim, para tudo. Essa aula é para eu saber com você. Quando foi a última vez que você foi à sua ginecologista? Qual foi a última vez que você fez um check-up para saber sobre os seus hormônios? Por quê? Porque mais à frente a gente vai falar de sexualidade e eu quero ter a certeza de que essa mulher se conhece, ela sabe que está saudável ou que não está saudável, né? E o oitavo e último ponto é a arrogância. Muita mulher, gente, infelizmente, por conta dos erros que o marido vai cometendo, olha aqui, por que o título dessa live é como a sexualidade influencia para ter um casamento equilibrado? Olha o que eu ensinei para vocês na aula de domingo e vou retomar aqui, rapidamente, porque não temos muito tempo. Na aula de domingo, que foi só sobre isso, nós pudemos aprofundar. Mas olha só, os erros do marido vão fazendo com que ele vá vindo aqui para baixo, para a esfera negativa. E aí, se a mulher vai perdoando, né, ela vai ficando aqui no alto e ele aqui no baixo. Eu até brinco e falo que o homem está no inferno, a mulher está no céu. Ela é a toda poderosa, anjinha, imaculada, a santa imaculada, e o marido é o capetinha, porque estava fazendo, né, cometendo erros, ferindo aquele casamento. Então, quando estão nessa dinâmica, o que acontece é que a mulher, por estar lá no alto, é como se ela fosse vista pelo marido como um ser muito superior. Tipo assim, gente, eu sei que eu tô errando com ela, ela me perdoa. Eu sei que eu tô errando com ela, ela me perdoa. Eu sei que eu tô errando com ela e ela continua me perdoando. O que acontece? O homem coloca a mulher nesse lugar de superior e a mulher, obviamente, ela olha e fala, ele erra comigo e eu perdoo. Ele erra comigo de novo e eu perdoo de novo. Então, realmente, gente, eu sou uma mulher muito paciente. Eu amo demais esse homem. Eu sou uma mulher muito bondosa, muito evoluída. E o que acontece? Realmente fica um ar de arrogância dentro desse relacionamento, como se a mulher fosse o ser, né, o mais evoluído e o homem o menos evoluído, porque ele está lá cometendo os erros dele. Então, o que acontece? Quando chega nesse ponto, né, desse desequilíbrio entre a mulher estar se sentindo muito arrogante e o homem muito humilhado, muitas vezes ela usa a relação sexual para poder, como um ponto ali de punição, né? Então, se ele está errando comigo, e não estou dizendo que se o seu marido errou com você, na noite seguinte você já tem que estar, né, fazendo amor com ele da maneira mais legal do mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que quando os erros são muito repetitivos e a mulher está arrogante, ela tende a começar a usar a relação sexual para mostrar o poder dela. E ela só vai humilhando o marido cada vez mais. Então, Marisa, para tudo e passe para nós, então. Qual é o caminho? E eu tô aqui agora porque muito provavelmente que esses pontos aí, quase todos eles você já sabia. O que talvez você não esteja sabendo o que fazer é, afinal de contas, qual é o caminho? E eu quero trazer para vocês 2 caminhos, se as coisas não estão bem aí dentro do seu relacionamento. E a primeira coisa, não tem como você fingir que não tem um problema. Então, a primeira coisa é a tomada de consciência de que a sexualidade dentro do casamento é o tempero, que se você tirar do seu relacionamento esse tempero, não tem como dizer que não vai ter consequência, porque vai, e a consequência talvez não vai ser uma traição do seu marido ou da sua parte. A consequência talvez vai ser ficar comendo uma comida sem tempero a vida inteira. Fica junto como se fosse amigo, como se fosse uma república. Esse é o preço que se paga, né? E quando não é pago um preço muito mais alto, como, por exemplo, uma traição da sua parte ou uma traição da parte dele. Então, sim, primeiro ponto, a tomada de consciência de que precisam de ajuda e de que querem mudar essa situação. E o segundo ponto, mulher, enquanto as coisas não vão tomando um rumo melhor, enquanto o seu marido não vai entendendo que ele precisa conquistar a sua alma para que você ofereça o corpo, né? É isso que eu costumo dizer para os meus clientes, para as minhas clientes, para os meus alunas, ensino para as minhas alunas. O que é importante? Que tenha ali um ambiente que você ajude seu marido. Então, por que eu ensino minhas alunas a ajudarem os maridos a serem seres humanos melhores,
curados mesmo, né? Porque quando elas ajudam seus maridos a se tornarem homens melhores, eles têm a chance de conquistar a alma dessa mulher, e conquistando a alma dessa mulher, elas oferecem o corpo. Marisa, o meu marido conquista a minha alma e eu não estou oferecendo o meu corpo. Pode olhar esses pontos para trás aí que eu te falei. Tem alguma coisa pegando. Por quê? Porque o natural é, se o homem conquista a alma da mulher, ela oferece o corpo. Todo dia, Marisa? Oi. Não, né, gente? Não é todo dia, porque geralmente a mulher não tem essa necessidade. Isso não tá na biologia da mulher. Ah, então se eu tenho desejos sexuais toda noite com meu marido, significa que eu tenho problema? Não, não significa que você tem problema, não. Você aproveita, para de reclamar. Parece que todo mundo reclama, né? Se tem muitos melhores, eles têm a chance de conquistar a alma dessa mulher, e conquistando a alma dessa mulher, elas oferecem o corpo. Marisa, o meu marido conquista a minha alma e eu não estou oferecendo o meu corpo. Pode olhar esses pontos para trás aí que eu te falei. Tem alguma coisa pegando. Por quê? Porque o natural é, se o homem conquista a alma da mulher, ela oferece o corpo. Todo dia, Marisa? Oi. Não, né, gente? Não é todo dia, porque geralmente a mulher não tem essa necessidade. Isso não tá na biologia da mulher. Ah, então se eu tenho desejos sexuais toda noite com meu marido, significa que eu tenho problema? Não, não significa que você tem problema, não. Você aproveita, para de reclamar. Parece que todo mundo reclama, né? Se tem muito, reclama. Se tem demais, reclama. Se tem menos, reclama. Não reclama, vai todo dia, porque um dia vai parar de ter quando você chegar lá para a velhice, né? Se durar muito tempo, você viver muito tempo, você vai chegar a um ponto que não vai querer. Aproveita. Mas não sai por aí falando que isso é o normal, porque senão suas amigas todas vão achar que são defeituosas, problemáticas, frígidas e tudo mais, tá bom? Então, em geral, não, mulher, mesmo que seja um relacionamento muito saudável, não é comum que ela queira todos os dias. Isso não faz parte. O cérebro da mulher, no quesito sexual, a área do cérebro da mulher onde está, né, localizada a parte responsável pela questão sexual, é diferente do que no cérebro masculino. Então, biologicamente, a gente realmente tem funcionamentos diferentes dos homens. Então, em geral, as mulheres não relatam ter, né, esse desejo diário, mesmo tendo uma relação muito bacana com o marido. Então, assim, nem 8 nem 80. Se não está tendo nenhum desejo, mesmo que a relação esteja boa, significa que tem outros fatores interferindo. Não considere normal, mulher, o fato de você não ter libido. Uma vez eu li um artigo muito legal de um autor suíço chamado Alain de Botton, e ele escrevia o seguinte: nós não somos tão libidinosos assim. Foi perfeito, porque todo brasileiro precisa ter essa consciência, porque no nosso Brasil, no nosso país, é muito divulgada essa questão da sexualidade, né? A sexualidade, ela é colocada como uma deusa a ser cultuada. Pela nossa música, pelos nossos artistas que são projetados, né? Podem ver como que a sexualidade ela fica permeando ali. Você sai do sertanejo, onde tem ali aquela pegada, sempre tem umas insinuações, sempre tem esse assunto permeando, e você passa lá para o outro extremo do funk, e aí você vê que a sexualidade está lá de novo. Então, quer dizer, a gente é bombardeado, a gente é forçado a olhar para essa questão sexual em tudo e todo tempo, praticamente. Hoje, então, com a internet, né, gente, com a pornografia aí a um passo, a um dedo, né, um clique, pensa bem, o tanto que a gente fica sendo todo o tempo estimulado e com essa questão. E esse autor, quando ele escreveu esse artigo, nós não somos tão libidinosos assim, foi assim, uma preciosidade. Eu vou ver se eu consigo achá-lo. Se eu achar, eu vou colocar ele na íntegra para vocês nos stories, para vocês poderem ler, porque é muito bacana e vai desmistificar essa história de que, nossa, a gente acorda pensando em sexo, a gente olha para o marido ou para a esposa e já está pensando em sexo. Não, gente, calma, baixa um pouquinho. Ele traz a gente para a realidade, sabe? Da gente parar de ficar achando, né, que tem que ser essa coisa toda. E outra coisa, eu tenho um ímã de geladeira que eu comprei numa feira quando eu ainda era estudante de psicologia,
E aí teve aqueles eventos culturais, né, na universidade, e eu participei e tinha lá uma exposição de ímãs de geladeira, e eu comprei vários, e um deles era assim, um menininho, um rapaz, né? Só que era em formato de bonequinho, assim, de palitinho. Ele estava cabisbaixo e olhando para um lado, e do outro lado era uma menininha de palitinho lá também, cabisbaixa, olhando para o outro lado, como se eles estivessem caminhando em direções opostas. E os dois cabisbaixos, e do balãozinho da mulher saía assim, ó, é como se ela estivesse pensando assim, onde está o meu príncipe encantado, perfeito e maravilhoso? E da cabecinha dele saía assim, ó, onde está a minha, como é que é o termo que ele usa? A minha vadia insaciável, não era esse termo, não era um termo tão pesado, mas era similar a isso, sabe? Tipo assim, a mulher fica buscando o príncipe encantado e a hora que encontra um homem normal, acha estranho. Cadê o príncipe encantado? Não, não é você. E o homem que tá lá pensando, cadê aquela mulher que eu vi naquela performance daqueles filmes que eu assisti minha adolescência inteira? Aliás, gente, nós vamos falar sobre isso, né? Amanhã tem a aula sobre traição, perdoar ou divorciar. E nós vamos entrar um pouquinho nessa questão da forma como o homem lida, né, com a traição, muitas vezes na busca pelo sexo, como os homens foram estimulados, né, na sua juventude a lidar com a sexualidade de uma forma tão diferente da mulher, isso porque não ia caber nessa live de hoje, então vou aprofundar nisso amanhã. Mas só para vocês saberem, né, que é muito importante a gente olhar e perceber como nós, mulheres, fomos educadas para o sexo, né, a sermos recatadas, fechadas, literalmente. A gente foi educada para ser fechada, sendo que nós somos o receptáculo. E os homens, eles foram programados para invadir, esteja aberto, esteja fechado, invada, né? Você tem que ser assim. E eles tiveram também muito da sua inocência e da sua inocência mesmo perdida por terem sido expostos à sexualidade muito antes de terem maturidade, né? Então tem muito homem viciado em pornografia e esse vício vem da estimulação precoce. Então assim, o que acontece, né? Retomando aí o ímã de geladeira, tá lá a mulher procurando o príncipe encantado que manda flores todos os dias para daí à noite estar pronto para a relação sexual, né? Ter criado um clima. E a mulher não encontra esse homem na vida real, no dia a dia, dentro do seu casamento. E o homem vem para o casamento achando, né, que a mulher, depois que casar, né, agora já casou, então agora ela vai ser como aquelas atrizes que ele viu, né, nos filmes. E aí, cadê aquela mulher insaciável? Porque as mulheres dos filmes são insaciáveis. E cadê essa mulher? E aí ele encontra uma mulher real. E a mulher real, ela se sacia. E às vezes ela se sacia que ela fica saciada até para além da conta, né? Fica ali 2 semanas saciadinha e o homem lá, ainda precisando de ser saciado, né? E aí esse homem não entende. Ué, peraí, minha mulher tem defeito ou eu que tenho defeito? Nossa relação que tem defeito? Então, gente, olha, eu tô aqui para dizer para vocês que se porventura, né, ainda o seu relacionamento vai levar um tempo para ir se curando, nesse período, você só precisa de uma coisa. Era o que eu falei que eu ia entregar para vocês, que ficassem comigo até o último minuto dessa live. É uma coisa que vocês podem, inclusive, ensinar o marido de vocês, se caso estiver acontecendo o contrário aí dentro da sua relação. Se ele procura, se você o procura e ele rejeita, eu quero muito que vocês entendam que aquele que rejeita, ele está como o arrogante. Mas não é necessariamente o arrogante porque quer ser arrogante. Às vezes, o fato de rejeitar o outro sexualmente, e às vezes porque você tem razão, às vezes é porque seu marido realmente cometeu um erro muito grave com você e você está ferida. Então, por que vocês precisam resolver isso logo? Porque se você ficar estendendo por muito tempo essa rejeição, né, ele vem te procurar e você recusa, ele vem de novo, você recusa,
Se você faz isso durante um longo período, isso gera no relacionamento de casal um grande dano, um grande desequilíbrio, porque é como se aquele que estivesse rejeitando realmente ficasse se posicionando como o superior dentro da relação. E quando tem um que é superior, obviamente vai ter um que é inferior. Um homem inferiorizado ou uma mulher inferiorizada, gente, não consegue ser uma boa pessoa. Então, se você quer um marido, né, que te trate bem, que reconheça o valor da família, a última coisa que você tem que fazer nessa vida é humilhar esse homem. Então, Marisa, mas ele fez algo muito grave comigo, como é que agora eu vou ter intimidade com ele? Então, trata de resolver. Já ensinei para vocês aqui, amanhã tem aula de novo sobre isso, né, sobre como lidar com uma traição, lidar com o desequilíbrio que uma traição traz para o relacionamento. Como você pode fazer para não ter que assinar um divórcio por conta de uma traição ou que você cometeu ou que ele cometeu, mas também sem ficar vivendo aquelas relações miseráveis que o povo aí que não sabe conduzir uma traição, né, acaba só perdoando e vivendo uma relação miserável. Então, vocês precisam aprender e entender que tem que resolver rápido para você parar de ficar rejeitando o seu marido e ficar se colocando como a superior e inferiorizando ele, porque é muito incoerente você querer um marido tudo de bom, enquanto todos os dias ou todas as noites você o humilha, e é inconsciente, tá? Por isso que eu falei que era um grande segredo, a gente não vê isso por aí. Mas a verdade é, aquele que rejeita sequencialmente o seu parceiro no âmbito sexual, ele está se colocando como superior e ele fica, obviamente, por consequência, inferiorizando e ferindo o outro. Aí é difícil você querer um marido saudável se você mesma fica ferindo e humilhando. Então, se a sua relação não tá legal, eu falei que são 2 pontos, né, para resolver essa situação. Primeiro, tomar consciência de que não está bem e procurar ajuda. E o segundo ponto é você respeitar o desejo do outro, supondo que o seu marido te procura mais do que você o procura. Então, supondo que você está rejeitando mais ele, seja pela razão que for, qualquer um daqueles 8 pontos. Se hoje você está rejeitando o seu marido sexualmente porque algo não vai bem com você, eu vou te dizer, procure ajuda, tome consciência e mude isso. E enquanto isso, mulher, respeite o desejo do seu marido, mesmo que você não possa satisfazê-lo. Então, se você realmente não está em condições de satisfazer, ou seja, você realmente está fechada, está percebendo que está fechada, se você hoje não tem condições de se abrir amorosamente para a relação com ele, ao menos olhe com respeito para o desejo dele. Por quê? Pode não ser o seu caso, e eu sei que é o caso da minoria, mas eu preciso falar, porque se tiver uma mulher aqui nessa live que está tendo esse comportamento, e ela ouvir isso, e isso fizer sentido para o coração dela, eu já vou sair extremamente satisfeita. Então eu vou falar, eu sei que não é para a maioria, mas eu sei que tem muita, mas muita mulher, talvez não aqui na live, muita mulher por aí usando exatamente a sexualidade como ponto de punição dentro do seu casamento. E aí ela rejeita o homem com prazer. O prazer dela não é no orgasmo. O prazer dela não é na entrega para o seu homem. O prazer dela é em olhar para ele e falar assim: não quero, estou com dor de cabeça, passe mais tarde. Aí no outro dia o homem vem todo sem jeito, ou então todo sem tipo, né? Que de duas umas, gente. Ou o homem é muito sem tipo, vem de qualquer jeito, ou então ele vem sem graça. Sabe aquele homem que vem chegando, ele chega assim, fazendo assim, né? E aí de novo, hoje eu não quero, não estou com vontade. E ela vai numa sequência, né, de rejeição, ferindo esse homem, que por um tempo suporta, né, às vezes suporta até mais do que nós mulheres suportaríamos, mas enfim, seja lá pelo tempo for que ele suportar, é bom que essa mulher saiba que ela está
só trazendo mal para o relacionamento de casal, porque ela está tirando força do marido dela, né? Sendo que a gente precisa ajudar o nosso marido a ter o máximo da força dele e mostrar para ele que esse máximo da força precisa ser usado em prol do casamento, assim como a gente deve acionar o máximo da nossa força e usar essa força em prol também do nosso casamento. É isso, mulheres. Eu sei que é um tema pesado, eu sei que é um tema delicado, procurei fazer para vocês da forma mais leve, da forma mais delicada. Espero que tenham entendido, espero que tenham, que algo aí do que tenha sido falado hoje faça sentido para o seu coração, que você possa ressignificar dentro de você a importância desse tempero dentro da sua relação, que daqui uns dias, daqui uns meses, quem sabe, você possa me procurar, né, para me dizer, Marisa, virou chave. E a partir dali, eu comecei a olhar para a relação sexual como algo sagrado, como um tempero fundamental, e dali para adiante, tudo que me foi possível fazer para ter uma comidinha temperada dentro de casa, minha amiga, eu fiz. E eu vou ficar extremamente feliz, porque nós precisamos olhar para a nossa sexualidade, desfazer traumas, crenças limitantes, né? Muitas mulheres lá para trás já sofreram demais com esse quesito, sexualidade. Então, eu acredito que a gente não precisa perpetuar com as nossas próprias mãos, tendo tanta informação, né? Perpetuar o sofrimento que elas já passaram. Então, sejamos nós, essa nossa geração que está tendo acesso a essas informações, uma geração que vai fazer um caminho diferente para libertar, né, as nossas meninas e os nossos meninos para uma vida sexual saudável. Quero muito agradecer todo esse carinho de vocês, me ouvirem com tanta paciência, estarem multiplicando e convidando outras mulheres. Quero agradecer muito você que é aluna, mas é isso. Um beijo para vocês.